Então, hoje existe uma tendência mundial de que as pessoas têm que estar perfeitas, porque utilizam o seu corpo como centro do seu ego, mas também como seu instrumento de trabalho, a sua empresa. É, Então, tudo isso condicionou e revolucionou o conceito da beleza. Hoje em dia, a beleza é estereotipada e não é uma beleza objetiva, em que você mede 3 ou 4 aspectos fundamentais, que tem que ver com o externo, tem que ver com o interno, tem que ver com o comportamental e tem que ver com a produção. São os 4 aspectos que deveriam, todos unidos, determinar a beleza. Mas hoje em dia a beleza é simplesmente determinada pelo quê? Pelo estereotipo. Aquilo que você vê é o que você está a consumir. E lamentavelmente nós todos estamos a ser enganados com esta tendência. eu preciso Que é ser uma enganado tendência, pelo betume, né? que é uma tendência que não é nossa, mas estamos a ser impostos. Esse é um dos fenômenos, um dos efeitos nocivos que traz a globalização. Mas Então, nós eu todos ainda temos que ter cuidado. não vi. Pronto, o doutor disse que há muita procura e provavelmente já se faz muito. Mas em Angola já foi regulamentada a questão da cirurgia estética? Não. Que eu Então, saiba, até agora não eu também existe não nenhuma ouvi. lei que faça com que essas clínicas, e desculpa, das clínicas, né, devam fazer esses procedimentos. Mas existe uma lacuna na lei. E por enquanto existir a lacuna, os advogados bem aproveitam. Sim, porque eu sei que países que fazem cirurgia estética está regulamentada. Por Tem que exemplo, o estar tipo de regulamentada por silicone, lei. sim, o tipo de silicone que vão usar para os seios, qual é a dimensão, qual é o tamanho, o médico tem que Mas que analisar, tamanho qual é a não. Mas se não marca, é a marca, a o marca, tipo, a sim, proveniência. Agora, exatamente, a volume é certificação. individual. Mas é a certificação do produto que tem que Sim, estar. Ponto sim, número 1. sim. Ponto número 2, tem que haver tem que haver um papel, como é que se chama? Com, que você está em conformidade com o Sim, procedimento que que vai vai ser feito. realizar. 3, tens que saber se em caso de complicação, quem é que vai intervencionar a posterior, se é a mesma clínica ou um outro hospital que está avalizado. O que é que nós temos visto nesses dias? Existem pessoas que fazem procedimentos estéticos, mas quando se complicam vão nos hospitais públicos. E depois querem demandar o Estado por atenção por uma questão que é prejudicial para eles, que eles sabiam desde o início que isso poderia dar certo ou errado, e depois vão pedir ajuda no Estado. Eu acredito que essas pessoas deveriam ser todas responsabilizadas. Mas é aquilo que eu dizia. Existe uma lacuna na lei. E como existe uma lacuna, então essas clínicas E continuam a operar e continuam a esses fazer. procedimentos que se faz assim, né? A céu aberto. Quais são as eventuais consequências, por Olha, exemplo? são muitas, são muitas. Desde o nível celular ao nível social. Por exemplo, a nível celular pode produzir morte celular, pode produzir supuração é essa formação de pus, pode produzir migração do conteúdo, se for um conteúdo oleoso, pode migrar para um outro sítio que não era o desejado, pode produzir erosão dos vasos sanguíneos com sangramento profuso, pode produzir um êmbolo, entenda-se um êmbolo como um pedaço de sangue que está coagulado, que vai numa veia ou numa artéria e viaja pelo organismo, depois ir parar ao coração ou ao pulmão e o paciente ter uma morte instantânea. Pode produzir deformidades, que isso tem um impacto social bastante grande. Essa deformidade, imagina uma pessoa que faz um procedimento glúteo, entenda-se glúteo as nádegas, né? Que depois uma nádega está para baixo, outra está para cima, ou uma nádega está para o lado, a outra está para baixo. Quer dizer, isso é terrível. E desde o ponto de vista pessoal e psicológico também produz muitos danos, porque cada vez que uma situação sair fora do controle, a pessoa começa a sofrer bullying, a ter insônias, a ter pensamentos autodestrutivos e muitas vezes pode causar a sua própria morte. Então, em todas as esferas, tem consequências. Então, por isso é que eu digo que essas questões, a sociedade deverá se preocupar. Primeiro, o que é que nós vamos fazer? Porque nós temos aí uma lei do transplante, que é a única lei que está regulamentada agora, mas é a lei do transplante. Transplante de órgãos, fundamentalmente, que vai se começar pelo transplante renal. Mas os outros procedimentos, que são procedimentos de modificação corporal,
ainda não estão autorizados. O que nós, se calhar utilizando os vossos meios, dizer que essas pessoas devem ser desincentivadas a praticar esses procedimentos. Eu já tive pacientes que foram fazer na Turquia, outros foram na Inglaterra, e depois vêm aqui com complicações. Temos estado a cuidar, porque eu também me dedico nessa linha de pensamento e nessa linha de atuação. Eu não sou cirurgião plástico, mas tenho muita prática também, porque eu já fiz vários cursos de cirurgia plástica. E a gente que faz é aconselhar. Aconselhar para que a juventude tenha calma, que abdique de procedimentos que possam produzir efeitos imediatos, mas sim de procedimentos que tenham efeitos a longo prazo. Por exemplo, os exercícios, a alimentação adequada e balanceada, o levantamento de peso. Tudo isso bem dosado podem produzir efeitos. Mas é aquilo que eu dizia ao início. As pessoas hoje utilizam o estereotipo. Ok. E utilizam... Uma questão minha curiosa. Quando se rompe, por exemplo, no caso do silicone, é possível o cirurgião remover todo o líquido do silicone que... Primeiro é que o silicone, se for de boa qualidade, se o silicone for de boa qualidade, quando ele se rompe, não sai do lugar. Pode rachar, sente dor, mas não sai do lugar. Fica sempre no mesmo lugar. Agora, existem próteses que são cobertas de silicone, mas que são introduzidas, que são próteses um pouco mais antigas, que são a coberta exterior é de silicone, mas que você tem que introduzir solução salina, ou seja, o soro. Aquela sim. Se furar, o que vai fazer? O soro vai sair. E automaticamente vai desvaziar. Isso o que vai fazer? Vai naquelas zonas de declive, ou seja, o soro vai se acumular naqueles espaços que, pela força da gravidade, vai puxar. Por isso é que se produzem as deformidades. Okay. Isso não pode ocasionar a morte? Pode. Independência se ele rompe para um vaso sanguíneo. Imagina, você vai ter um pedaço do silicone ou vai ter um coágulo que vai entrar, aquele coágulo vai viajar, aquilo como foi um efeito de bola de neve, vai viajando, vai crescendo até obstruir. Pode obstruir no coração, dar um infarto do miocárdio agudo, ou pode obstruir a artéria pulmonar, que é o chamado tromboembolismo pulmonar, com morte súbita. Eu acredito que temos uma vossa colega que era influenciadora social, que tempos atrás, uma questão de 2 ou 3 meses, faleceu porque teve um tromboembolismo pulmonar. Ela dizia que fazia muito exercício e não se sabe por que ela teve aquele tromboembolismo pulmonar. É uma questão que ficou até agora por investigar. Muito bem, muito bem. E o Botox? Agora, o Botox são procedimentos mínimos. O Botox utiliza ácido hialurônico, que é uma substância para produzir uma certa paralisia ao nível da região onde você vai aplicar. Isso até é mínimo, mas também tem que ter cuidado. Tem que ser cuidado, tem que ser em mão de um especialista que entenda as doses de aplicação e respeite os períodos de reaplicação. Porque é que sucede? Todos esses procedimentos estéticos viciam. As pessoas veem, está bonita, não sei o quê, depois dorme, no dia seguinte acorda e vê, minha cara não está harmonizada, está um pouco mais tortinha, aqui, agora vou preencher desse lado. Então as pessoas vão ficar viciadas, olha, tenho 100 ml, vou pôr 150, depois, olha, agora vou pôr 200, olha, fulana pôs 500, olha, vou também pôr 500. E as pessoas vão, não sabem quando parar. Quando darem-se conta, estão totalmente deformadas. E para voltar ao normal, já não é possível. Então, o que a gente chama a atenção, que são procedimentos que até agora ainda, pela nossa lei, são proibitivos. São ilegais, mas que existem pessoas que fazem, e logicamente eles saberão porque que fazem. Eu não estou aqui para denunciar ninguém.